Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacau Curioso. E hoje o nosso tema é religião e política, a relação perigosa. Aliás, este o nosso tema é exatamente o título do curso do nosso entrevistado, que você vai conhecer em seguida. Antes de começarmos, eu só vou pedir para você aqui embaixo, aqui no botão de inscrito, faz a sua inscrição se você não está inscrito, tá bom? Já deixa o like, compartilha, que esse tema é um daqueles temas que é bom a gente compartilhar, porque a gente pode aprender um monte de coisa, tá bom? E já está na nossa tela o professor Paulo Cruz. O professor Paulo Cruz é formado em filosofia, ele atua no ensino público de São Paulo, ele é palestrante e articulista do jornal Gazeta do Povo. Paulo, tudo bem? Tudo bom, Cacá? Poxa, que prazer estar contigo mais uma vez aqui, né, no teu canal. É sempre um prazer, sempre bom conversar com um irmão, com uma pessoa querida. E eu estou feliz de estar aqui com um assunto tão importante, né, para o momento que a gente vive, que é essa relação entre religião e política, né, que é uma relação bastante perigosa. É verdade. Não, e o Paulo até citou que ele já esteve conosco aqui num vídeo, nós vamos deixar inclusive aqui o card para você ver, que é um vídeo sobre a questão do racismo, que o Paulo é um dos experts no Brasil, ele tem a sua posição sobre isso, é muito interessante, esse vídeo, aliás, foi muito acessado aqui no nosso canal, então, por favor, se você tiver um tempinho, depois de assistir, evidentemente, essa outra entrevista com o Paulo, dá uma olhada nesse vídeo que é muito interessante. Paulo, a questão religião, a questão religião e igreja, a gente teve até, acho que 1889, até a proclamação da República, uma fusão, né? O Brasil tinha uma religião oficial. Aí na nossa Constituição, lá existe a definição de um Estado laico, não é verdade? Se eu estiver errado, até você me corrige, mas eu acho que é isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você vai me responder sim ou não, porque o nome do nosso título, Religião e Política, uma relação perigosa, é um curso do Paulo, que é um curso muito amplo. No final, o Paulo vai conversar, vai nos contar algumas coisas que você vai ter também todas as informações sobre esse curso. Você deve ler, você deve assistir. O curso é espetacular, tá bom? Paulo, na bucha, curto e grosso, sim ou não? No Brasil, religião e política se misturam? Sim, se misturam. Sobretudo atualmente, né? Se Sim, misturam. Então, sim, sempre se misturaram. Acho que isso é uma realidade de sempre, né? Assim, sempre se misturou, mas sobretudo no momento atual a gente tem quase uma simbiose entre religião e política. Então, quando essa mistura acontece, como você está dizendo, a democracia, agora vamos da religião junto com a democracia. A democracia, ela se fortalece ou ela se enfraquece? Ela se enfraquece, né? Ela se enfraquece porque a religião ela é um poder. Então, quer dizer, a religião sempre teve muito poder na história da humanidade, porque está, né, entre aspas, manipulando o sagrado, né? Então, quer dizer, a religião é um modo de você manipular e cercar o sagrado de uma certa dogmática e tal. Então, quer dizer, a religião tem muito poder porque influencia muitas pessoas, e a política também tem poder, né? Então, quando junta essas duas coisas, há uma probabilidade muito grande de, nessa influência de um poder sobre o outro, ou melhor dizendo, quando eles se encontram e têm interesses comuns, né? Essa influência mútua comprometer a independência das duas instâncias, né? Então, quer dizer, a religião passa a ser influenciada pela política e a política passa a ser influenciada pela religião. Os interesses se misturam, né? E isso, desde sempre, é um problema. Então, quer dizer, a Bíblia está cheia de exemplos disso, né? A função do profeta bíblico, por exemplo, era exatamente essa, né? De mostrar o quão perigosa era essa relação e o quão prejudicial seria para o povo de Deus, por exemplo, na Bíblia, né, quando o seu governante e o seu sacerdote se uniam. Então, sempre foi muito perigoso, continua sendo, e sempre que isso acontece, a democracia vai como um sistema que a gente conhece hoje. Claro, a Bíblia não fala de democracia, mas quando a gente fala de democracia hoje, a gente precisa de um sistema de equilíbrio
muito bem azeitado, né, digamos assim, para que a coisa não degringole. E sempre quando essas coisas começam a se misturar, isso enfraquece a democracia, porque enfraquece, sobretudo, a liberdade e a independência dessas instâncias que são distintas. Exato. E é importante, né, Paulo? Porque, por exemplo, o Paulo ele fala sobre várias coisas. O Paulo é um professor, como já dissemos, do ensino público aqui no estado de São Paulo. E ele também é articulista famoso, de vez em quando até algumas pessoas não gostam de algumas coisas que ele fala, mas isso é normal. O contraditório é sempre normal. Mas por isso que é importante a gente ouvir todas as pessoas. Por isso que eu sempre falo. A gente, segundo alguns, o nosso canal pode ser considerado isentão, mas é um canal que a gente procura ter várias. Por exemplo, o curso do Paulo, importantíssimo você assistir para você aprender. Você tem várias pessoas, você tem teólogos, você tem o Franklin Ferreira também, que é um teólogo que fala sobre isso, da relação igreja-estado. Você tem até, é importante, eu acho, sinceramente, quando eu vou debater assuntos aqui com os meus convidados, eu ouço diversas opiniões. Por exemplo, Carta Capital. Carta Capital é claramente de esquerda. É um direito, evidentemente, dele. Tem vários jornalistas inteligentes dele. Eles falam sobre esse assunto. É legal você ler, porque você tem que. Aí para você formar sua opinião, não é verdade? Senão você vira, com todo respeito, gado, e isso é muito ruim. Agora, você falou de coisas sagradas. Você cristão, eu também sou. Nós respeitamos quem não é, mas nós claramente temos essa posição. Você falou de sagrado. Para mim, como cristão, seja católico, seja evangélico, púlpito é um lugar sagrado, certo? Púlpito é um lugar sagrado. Eu lhe pergunto, quando púlpitos são usados, principalmente em épocas eleitorais, como palanques, eu não vou, a resposta é sua, eu não quero influenciar você, mas eu me incomodo muito com isso. Quando, quando os púlpitos são utilizados por pastores, por padres, como palanque, né? De modo geral, mas principalmente em época política, a gente vê muito deputado. Como é que indo visitar pastor, igreja, padre? Como é que você vê isso? Sendo um lugar, dá para misturar isso? Isso te soa bom isso? Te soa ruim? Política é interesse, né? Então, quer dizer, o político ele não vai à igreja sem outro interesse que não obter os votos daquele público. Então, isso né? É diferente de um político frequentar a igreja. Então, sei lá, eu tenho na minha igreja, esse não é o caso, mas de repente, na minha igreja vai um deputado. Tá bom, ele vai lá, ele é um membro da igreja, ele congrega com a gente e tal, tudo bem. Né? As pessoas conhecem ele, de repente, numa eleição, as pessoas da igreja votam nele porque conhecem ele. Né? Mas não é isso que acontece. Então, quer dizer, o político vai à igreja e ele sobe ao púlpito da igreja, né, com interesse claro de conseguir voto. Né? Então, assim, é ruim um político ir atrás de voto do maior número de pessoas que ele puder? Não. Óbvio que não. Então, quer dizer, esse é o trabalho dele, conseguir o maior número de votos que ele puder. Agora, eu acho que é muito complicado porque, primeiro, o púlpito não é um lugar para esse tipo de coisa. Então, eu concordo contigo, que ali existe que hoje está como é que se fala? Ficou cafona, ficou ultrapassado, mas eu ainda creio em liturgia, eu ainda creio que há espaço e tempo para as coisas. Então, por exemplo, eu sou contra as pessoas que vão à igreja de boné, sei lá, sabe? Essas coisas assim, eu sou meio apegado a essas coisas, porque eu acho que o formal ele existe para que as coisas, para que a ordem das coisas não se perca. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter alguma formalidade no rito. E então, quer dizer, se você oferece o seu púlpito para um político ir lá conversar com as pessoas, de repente apresentar a sua proposta e de repente convencer as pessoas de que ele é um político bom para ser eleito, o pastor tem de dar voz a outros políticos. Então, tem que ir vários políticos lá. Então, você tem que fazer da tua igreja um palanque para propaganda política. Porque aí você abre o espaço para todos os políticos que estão no pleito falarem. Agora, também não é isso que acontece. Então, quando eu abro o espaço do meu púlpito para um político, eu como pastor, né, eu estou apoiando esse político. É isso que acontece. Os pastores abrem as suas igrejas
e dão espaço no seu púlpito para os políticos que eles apoiam. E eles não apoiam esses políticos por uma questão meramente de fé, porque a igreja não é lugar disso. A única pessoa que deve ter destaque dentro da igreja é o Cristo. Então não tem, né? Então assim, o pastor, aí já vem o problema é esse, porque quando o pastor dá o espaço do púlpito para um político, ele apoia esse político e ele apoia esse político por interesse. Então, eu escutei vários pastores falarem e crentes falarem na situação que a gente vive atualmente, por exemplo, a gente apoia esse governo porque esse governo não persegue a igreja, porque esse governo tem pautas que são pautas caras à igreja, porque o governo anterior, ele queria taxar, por exemplo, aumentar o imposto das igrejas, fazer a igreja pagar imposto e tal. Então, assim, são justificativas políticas, então, quer dizer, na história da humanidade a igreja sempre sofreu perseguição, né? E também sempre foi claro para a realidade dos cristãos que se aliar à política para não sofrer perseguição é você abdicar do seu lugar profético na sociedade, né? Então, esse é o problema. Nunca um político vai a um púlpito de uma igreja para apresentar sua proposta sem que o próprio pastor tenha um interesse nisso. Então a coisa complica. Então não é uma coisa isenta, digamos assim. Né? Não é um espaço de você, de repente, abrir a tua igreja para o processo democrático. Nós vamos fazer na nossa igreja aqui, vamos dar 10 minutos para cada candidato a deputado da nossa cidade, para ele vir aqui apresentar suas propostas aqui para a gente na igreja. Não é isso que acontece. Só vai o deputado X, porque o deputado X é amigo do pastor, ou o pastor já sentou com ele antes e falou, ó, se você me ajudar, eu te ajudo, né? Se eu for eleito, vou te arrumar isso, isso e isso. Então, é um jogo de interesse que faz a sua congregação de refém dos seus interesses. Então, isso é, mais uma vez, muito perigoso, né? Porque não tem a ver com o reino de Deus, não tem a ver com o evangelho, tem a ver com o interesse político, muitas vezes do próprio pastor enquanto pessoa. E também, né, Paulo, é uma coisa que se você pensar, a gente tem até partidos, e eu quero te perguntar sobre isso, né? Mas o que eu já vi, e a gente não está falando contra evangélico, muito pelo contrário, ok? Isso acontece em igrejas católicas, em igrejas evangélicas, em todo lugar isso acontece, essa mistura. Inclusive, muita gente, é uma questão de opinião, eu não concordo, o Paulo também não concorda, que haja esta mistura. Porque, na verdade, o que eu já vi dentro das igrejas que eu já frequentei, é um horário político sendo colocado. Já vi várias vezes, não uma, várias vezes. Você entendeu? Eu sei que isso acontece na Igreja Católica também, entendeu? A Igreja Católica, com outros governos, teve. Aliás, esse governo hoje, eu não sei se ele privilegia a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, é meio confuso, né? Mas quando você vê o político subindo, ele vai fazer a propaganda dele. É isso que. Ah, mas crente, católico, não pode falar de política? Lógico que pode, é brasileiro, é ser humano. O que a gente não concorda é com essa mistura. E eu estava falando de um partido político, tem uma igreja muito forte aqui no Brasil que criou um partido político. É evidente que sem interesse. Quem tem um pouquinho de inteligência sabe que faz isso para defender os interesses dessa igreja. Não sei se de todas, mas dessa igreja. E eles também têm até uma rede de televisão muito grande. Essa mistura não dá caldo bom, né, Paulo? Então não dá porque assim não. A função da igreja é pregar o evangelho de Cristo. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que a igreja católica tem que fazer. É isso que a igreja evangélica tem que fazer. Então a religião trata de coisas religiosas. Né? Então a igreja não deve se envolver diretamente com política e muito menos com política partidária, porque não é a realidade da igreja. A igreja não existe para isso. Né? A igreja existe para levar as pessoas a Cristo. Ah, mas olha, para você conseguir fazer o seu trabalho de igreja, né, você precisa de espaço dentro da democracia para você se movimentar. Então, como é que eu vou fazer o meu evento no Parque X
se o deputado não assinar um memorando do não sei o quê e tal, tal, tal. Então, é bom estar próximo da política, porque aí eu consigo as coisas, né? Então, quando a intenção é boa, ela chega próximo disso, né? A gente está junto com o político tal e não sei o quê, por quê? Porque ele nos ajuda, porque ele pelo menos não nos atrapalha, não entrava, não causa problema para a igreja poder fazer o seu, entre aspas, papel de espalhar o evangelho, de propagar a palavra do reino e coisa e tal. Mas não é isso que acontece, né, Cacau? O problema é esse. O problema é que a realidade não é essa, né? Por quê? Porque quando essas coisas se encontram, não sai coisa boa. E a Bíblia está aí para mostrar para a gente que isso é verdade, né? Então, eu lembro, eu tive um professor que era um homem, sobretudo um homem sábio, um professor de Antigo Testamento, um hebraísta muito conhecido, e que já faleceu. Ele era pastor luterano, o Dr. Milton Schantz. Ele dava aula na Universidade Metodista, e eu não tive aula diretamente com ele, mas eu tinha um amigo que estudava lá, e antes de eu fazer mestrado, eu ia muito com esse meu amigo lá, então conheci bem o professor Milton, a gente foi em culto na igreja dele, fazia reuniões com ele, assim, uma mente privilegiada, assim, né? E um homem de uma bondade extraordinária. Então, ele dizia o seguinte, e ele falou uma vez essa frase e ficou marcada assim para mim, que o Antigo Testamento, né, ou grande parte dele, é sobretudo, né, falando sobre as coisas que a gente não deve fazer. Então, quer dizer, na verdade, grande parte do Novo Testamento é um alerta, né, do que o povo de Deus não deve fazer, do que aquelas pessoas que creem na Bíblia não devem fazer. Então, é só ler a Bíblia, é só ler o Antigo Testamento e ver quão perniciosa é essa relação entre religião e política. Está lá. Né? Os reis, sempre que se aliam com os sacerdotes, sempre dá um BO, como se diz hoje. Né? Então, por quê? Porque a função da igreja é vigiar essas pessoas. Né? É fazer com que essas pessoas não oprimam o povo, fazer com que essas pessoas não prejudiquem a ordem de Deus para a humanidade e tal. Então, quer dizer, a função da igreja é profética. Isso não significa que a igreja não tem que se envolver com questões sociais, por exemplo, né? Porque é uma consequência do seu papel no mundo lidar com essas questões. Mas quando essas coisas se unem, elas se unem por interesses políticos, mais políticos do que religiosos, né? Na verdade, Então normalmente. Que complica. Na verdade, você é muito clara. Normalmente é o que você está falando. Isso não acontece. Eu quero que a gente está indo para o nosso encerramento, Paulo. Eu queria que você falasse rapidamente do curso, mas eu quero te fazer uma provocação. Nós não combinamos nada. Aliás, o Paulo não sabia nenhuma dessas questões aqui. Tá? Não foi combinado. Às vezes eu até mando a pauta para os meus entrevistados, mas e o Paulo está respondendo realmente de bate-pronto. Essa confusão de política, coisa. Mas existe uma coisa, sinceramente, Paulo, como uma pessoa que acredita em Deus, e eu me coloco dos lados de evangélicos, de todo mundo que acredita, até em deuses diferentes dos deuses da Bíblia, eu acho que você tem que respeitar todo mundo. Mas eu acho que todo mundo tem que acreditam num Deus, que eles têm essa coisa do sagrado e do profano. Essa última participação do presidente da República em uma reunião, e ele é um cara que fala muito sobre família, sobre religião, cita versículos da Bíblia, você entendeu? Ele se dirigiu no momento de exaltação, né? E a ira da gente tem que ser controlada, porque o Deus que a gente conhece fala disso, para a gente controlar a nossa ira. Ele proferiu palavras, mandou, porque recebeu várias críticas da imprensa, ele sempre critica muito a imprensa, de uma forma complicada e, para mim, como democrata, terrível. Mas tudo bem, vamos lá, com todo respeito à posição política de cada um. Ele mandou essa imprensa a PQP, você entendeu? E ele falou da tal das latinhas lá, do que foi que a imprensa falou sobre ele, mandou enfiar latinha não sei aonde, coisa e tal. Um presidente da República que fala em nome da família, que fala em nome de Deus, como é que você reage a uma declaração dessa?
Olha, assim, sinceramente, Cacá, eu tenho dito isso, claro, não sem causar controvérsia por aí, mas eu considero qualquer pessoa, grupo político, igreja, qualquer um, né, que fale em nome de, né, que se arrogue o direito de falar em nome de Deus, em nome dos cristãos e tal. Então, quer dizer, qualquer um que se arrogue esse direito e que coloque na sua boca palavras nessa intenção e que haja da maneira como o nosso presidente age, eu tenho dito que isso é anticristão. Então, eu tenho dito claramente que esse governo é um governo anticristão. Aí as pessoas, claro, se escandalizam, ficam doidos, falam que eu estou maluco, porque não, anticristão é o PT, que perseguia a igreja, que está cheio de ateu, e que não sei o quê, e que não gosta dos evangélicos, e não sei o quê, tal, 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 tal. Bom, tudo bem, o PT pode ser anticristão, não tem problema. Agora, eu acho que é ainda mais grave alguém que se diz cristão e que não se comporta como um cristão. Mas ele é perseguido, mas ele não sei o quê. Então, não há justificativa para que um cristão haja de qualquer maneira. Né? Esses dias eu falei numa das minhas redes sociais, porque uma pessoa disse assim, mas ele não representa todos os cristãos. Eu falei, peraí, todo cristão, individualmente, em público, representa todos os cristãos. Porque, biblicamente, é orientação, né, das Escrituras para nós que nós não escandalizemos o outro, né? Que nós sejamos exemplo, que nós sejamos membros de um corpo. Né? E se a gente é membro de um corpo, né, se um membro está doente, o corpo também está doente. Então, se você comete um erro, é o corpo todo que leva a fama do erro que você cometeu. Tanto é que criticam ele por isso. Esse aí que se diz cristão, sim, e não sei o quê. Então, claro, as pessoas que não são cristãs aproveitam, inclusive, para acusá-lo disso. Como é que se diz cristão e fala isso? Como é que se diz cristão e casou 4 vezes? Como é que se diz a favor da família e não sei o quê? Então, entende? Então, quer dizer, você fala uma coisa e age de outra maneira. Então, eu não estou dizendo que o presidente não pode ficar bravo, que ele não pode se irritar, que ele não pode, às vezes, perder as estribeiras e soltar uma dessa, né? Eu não estou dizendo isso. Isso pode até acontecer, né? Como acontece com todo mundo. Né? O que não me parece é que esse procedimento dele, esse modo de falar, esse modo de agir, seja uma exceção. Então, quer dizer, de vez em quando ele ficou nervoso e aí, né? Mas não é, parece que é assim sempre. Aquela reunião que vazou um tempo atrás, que foi né, o estopim da saída do Moro lá e tal. Aquela reunião, ele fala o tempo todo daquela maneira. O tempo todo. Então, é o jeito dele se expressar. Então, assim, tudo bem, mas isso é um problema para ele. Então, ele que vai ter que se ver com Deus com isso e tal. Tudo bem, esse é um ponto. Né? Por outro lado, o modo como ele se comporta e o apoio que ele recebe de certos setores das igrejas, sobretudo igrejas evangélicas, mesmo ele não sendo um evangélico, certo? Então, que fique claro que ele não é, né? Ele não é, ele é um católico não praticante, né? Porque ele sequer vai à missa, você nunca vê, não tem isso aí. Ele vai mais igreja evangélica do que igreja católica, por quê? Porque ele recebe apoio de grandes igrejas evangélicas que não votam para ele, que apoiam, e é um público que ele precisa, né? Então, eu acho que é anticristão, por quê? Porque você se da tua boca para fora você fala que é cristão, mas nas suas atitudes você não é. Exatamente, exatamente. Então, isso é anticristão. Né? Não é anticristão porque ele persegue os cristãos. É anticristão porque ele mancha a imagem dos cristãos e do cristianismo. Né? Ele mancha a imagem de uma igreja que já sofre muito, né? De quem não é cristão, né? Mas ele da boca para fora se diz recebe apoio de setores da igreja evangélica que também se arrogam o direito de falar em nome de todos os cristãos evangélicos do país e age de maneira contrária a isso. Exatamente. Então, isso não pode acontecer. Então, quer dizer, se o Roberto Jefferson cantou Agnus Dei no churrasco e escreveu no Twitter dele,
louvor, né, em favor do presidente Bolsonaro. Meu Deus. O presidente, se ele se arroga um cristão e tal, ele tinha de se posicionar em relação a isso. Exato. Não, entendeu? Não, isso aí tá errado. O Exata. Robert Jefferson, apaga aquilo lá. Não tem nenhum louvor a mim. Né? É isso mesmo. Mas não é assim. É a glorificação do homem, né? Em detrimento É a de glorificação Deus, né? do homem. É a glorificação Paulo, do homem. nós estamos indo para o nosso final. Eu queria que você resume. Você tem 1 minuto. Você é um homem que sabe fazer coisas em 1 minuto ou 2. O curso Religião e Política, uma relação perigosa, é um curso gratuito. Isso. Fale rapidamente para o nosso amigo internauta acessar esse curso, não vai pagar nada e vai aprender muito. Então, esse curso, na verdade, nasceu de uma série de artigos. Então, eu escrevi uma série de 3 artigos na Gazeta do Povo, falando sobre isso, religião e política, uma brevíssima reflexão. E aí escrevi esses 3 artigos, e aí a Gazeta queria que alguns colunistas fizessem alguns cursos, né? E que pudessem usar como base artigos. Então, eu peguei esses 3 artigos e expandi para 4 aulas do curso, para tratar sobre religião e política. Então, é um curso que fala sobre essa relação entre religião e política, também de uma perspectiva histórica, teológica, filosófica e tal. Então, não é um curso muito aprofundado, porque são só 4 aulas, é um curso rápido, né? Mas tem bastante informação a respeito disso, dos antecedentes bíblicos dessa relação, de antecedentes de religiões que não são bíblicas. Por exemplo, eu falo dos cães mongóis. Então, quando os cães, aqueles Gengis Khan, aqueles caras, eles também se arrogavam falar em nome de Deus, então eles queriam que toda a Europa se submetesse a eles. Então, eu falo sobre isso, porque é um assunto de um filósofo que eu gosto muito, chamado Eric Voegelin. Ele trata disso no ensaio dele, então eu trago esse ensaio para o curso. E aí eu também falo sobre o que provocou na modernidade esse tipo de relação. Então, quer dizer, o modo como a igreja e a religião e a política se misturavam no passado é diferente agora. Então, eu mostro, por exemplo, que há uma secularização que permite que isso aconteça também na modernidade. Então, eu também falo disso, né? E também falo dessa relação mais atual, né? Dessa coisa das igrejas evangélicas, desse apoio. Por que as igrejas apoiam os políticos? Por que os políticos querem o apoio das igrejas? E onde que está o perigo nisso? Então, é um curso de 4 aulas, cada aula tem lá 40 minutos, por aí. É um curso gratuito da Gazeta do Povo, então, né, você pode ir lá se inscrever e assistir às aulas o tempo que você quiser. Então, assim, é um começo de conversa, né? Poderia escrever, já tem muitos livros sobre isso, mas é um começo de conversa, né, atualizado desse tipo de relação que existe entre religião e política e o perigo que essa relação e a igreja abdicar do seu papel profético para se tornar aliada de políticos ou da própria política partidária. Paulo, muito bom, muito bom. Nós vamos deixar todas essas informações aqui na descrição. O Paulo fala sobre muitas coisas, vocês podem acompanhá-lo no jornal, na Gazeta do Povo. O Paulo é uma cabeça muito boa. O Paulo é um cara do bem. Obrigado. Não, é verdade. É assim, eu tenho, graças a Deus, tido a oportunidade, Paulo, de conversar com muita gente bacana aqui, gente até que pensa muito diferente de mim em várias questões. Gente que é diferente de mim, mas a conversa saudável é uma das saídas para a gente crescer como povo, como Sim. gente, como cidadão, entendeu? Então, vocês vão ter todos os dados sobre o Paulo e tem também o vídeo que a gente já falou sobre racismo. Acompanhe o Paulo. O Paulo é cabeça muito boa, é gente do bem. Tem uns inimigos que não gostam dele, que ficam metendo pau nele, mas não vamos entrar nisso aqui agora. Sempre tem, mas tá tudo bem. Críticas são aceitáveis, desde que não sejam de baixo calão. Paulo Cruz, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Cacá, eu que agradeço. Obrigado pelo convite novamente. Estou aí, estou à disposição para quando você precisar.